Eu conhecia Luiz Galvão, ele era professor, diretor do Estadual. Porque naquela época, era secretário de Educação e Cultura, o professor Geraldo Souza Campos. Ele reunia mensalmente todos os dirigentes da Secretaria de Educação para um encontro de informações. E a Luiz Galvão era um dos que estava ali presente. Ele transformou o colégio estadual. E foi depois transferido para o prédio da Secretaria de Enéas. E, por fim, ainda na administração do Afganilário, nós construímos um novo colégio estadual na rua Tudo Machado. Senhoras e senhores, um resumo sobre o homenageado que foi sua filha. Esse foi o seu trabalho. Ao nesse momento, passamos a palavra a ele. Esse livro é uma obra literária histórica, retrata uma época em que tem muitas personalidades e que em determinados momentos se tornam históricos. Eu produzi esse livro com entusiasmo. Posso dizer para vocês que esse entusiasmo veio do meu pai. E conto para vocês que eu descobri isso muitos anos depois, quando eu estava fazendo o meu memorial para a defesa de professora titular da UFSAL. Assim eu terminei o livro, eu observei que toda aquela conquista veio dessa determinação, dessa dedicação, desse entusiasmo que era do meu pai. E depois passou o tempo, eu produzi um livro, eu fiz um projeto social para pegar a saúde dos professores e produzi um livrinho. Esse livrinho aqui, eu peguei o livrinho. E assim que eu fiz, eu disse, eu consegui fazer porque tenho essa formação. E dediquei esse livro a ele, porque através dessa formação eu pude ter essa ideia de produzir um livro para cuidar da saúde de pessoas. Então eu fui até ele para falar. Ele também seria autor do livro, né? E cheguei a ele e mostrei o livro e disse a ele, meu pai, eu fiz um livro para cuidar da saúde de pessoas. E quero lhe dizer que você sempre é autor do livro através de mim, porque sou sua formação. E falei para ele, o livro é fininho, só tem 70 páginas, mas foi o que eu consegui fazer. Ele ficou emocionado e falou, não importa o tamanho, o número de páginas, o que importa é o conteúdo. Continue fazendo. E ele falou assim, né? Aí eu disse exatamente, vou continuar. Aí eu produzi um outro livro melhor do que esse, mas ele já tinha falecido. E eu lembro que naquela época eu queria fazer a história dele, né? Em agradecimento, né? Por todas as conquistas que eu tive decorrente dessa formação. Mas ele não quis. Ele não quis que eu mexesse nas coisas dele. Então eu adiei para realizar essa obra literária, contando a sua história. Posso dizer para vocês que não foi fácil. Eu tive que buscar horários e estudar
estudar como iria fazer essa obra, e compor toda a sua história de vida, desde quando ele nasceu. E eu consegui, através da minha pesquisa, como eu sou pesquisadora, e realizei todos os capítulos, e foi importante. Esse livro, ele me deu um conhecimento maior, e ele me deu muita gratidão. Eu posso também dizer que me emocionei em todos os capítulos, tanto como filha como professora, e até fiz um poema para o professor Aloysio Galvão. O mestre alquimista alagoano, homem honesto, de bom caráter e coração benevolente, amigo e professor, mestre das letras e do direito, o maior latinista de Alagoas. Homem de fé, de amor à família, de mente brilhante, de coragem e de ideias, que idolatra a sua pátria e a sua terra natal, grande mestre Aloysio Américo Galvão. Então, eu fiz um outro poema. No momento que eu estava escrevendo esse livro, eu fiz esse livro de poemas, aí tem alguns pontos, e me senti sensibilizada e também curti essa obra. Eu vou falar rapidamente, relembrar alguns momentos da época do professor Aloysio. Eu resolvi fazer alguns slides e vou profetar aqui. O professor Aloysio, ele viveu com dedicação, determinação, honestidade e muito entusiasmo em tudo o que fazia. Ele contribuiu para a educação e humanização de muitos alagoanos. Foi um grande entusiasta da cultura popular alagoana. O conteúdo do livro, como eu já falei, ele retrata uma época vivenciada por grandes personalidades alagoanas e acontecimentos que se tornaram históricos. A vida do grande mestre das letras, do latim, do direito, da arte, da cultura alagoana, é um exemplo a ser seguido. E digo mais, a leitura do livro ensina que é possível realizar os sonhos desejados com honestidade, com dedicação e entusiasmo. Devemos ter entusiasmo em tudo que a gente faz. Vou começar falando aqui quando ele nasceu, no dia 13 de abril de 1932, no município de São José da Laje, de família simples. E o professor Aloysio, ele foi influenciado pela família, muito religiosa, a ser padre. E era um desejo dos pais. Então, com 11 anos, ele vai estudar interno no seminário de Olinda, e ele tem uma educação humanística. Mas, quando chega aos 18 anos, ele diz que não tem vocação suficiente para ser padre. E isso causa uma decepção para os pais. A sua mãe escreve uma carta dizendo que era um desejo dos pais que ele a consolasse, que não iria desistir de ser padre. Mas o professor Aloysio não volta atrás. Então, isso mostra que, desde com essa idade, ele teve a atitude. E essa atitude é muito importante. Isso é um exemplo. E essa carta está memorizada no livro. Seja importante. Ele guardou a carta no seu livro de Santo Agostinho. Eu memorizo a carta. Então, ele volta para Maceió, num pensionato, no centro da cidade, e daí ele conhece o padre Teófanes, que vai ser o seu grande aconselhador e incentivador a seguir o magistério.
ele descobre no professor Aloysio aquele entusiasmo pelas letras. Naquela época ele era uma pessoa muito disciplinada, muito determinada, um estudioso, um exímio latinista. Tinha muita responsabilidade. Então, ele era admirado, né? Já quando jovem, já era admirado pelos seus estudos. Então, ele se forma em letras em 1956 e depois em direito em 1958. Em seguida, ele conhece a Maria Amélia. Maria Amélia foi sua aluna, de uma família tradicional, em Maceió. Eles casam, ele aqui com a moto, ó, e muitos alunos falam dessa moto. A fotografia é muito conhecida, os dois. Ele, começando a sua vida, alugou a sua casa, exercia a sua profissão com dignidade e teve 4 filhos. O mais velho, o Aloysio José, ali estou eu, a Teresita, ó, da direita para a esquerda. Depois vem o mais novo, o Aloysio Felipe e a Maria Amélia. Então, todos se formaram na Universidade Federal de Alagoas. Então, os meninos fizeram odontologia e as meninas fizeram medicina. Aqui já com os netos. Então, esse capítulo conta toda a história, conta as suas dificuldades, porque não foi fácil a vida de professor, né? Inclusive porque, com o passar do tempo, o valor do professor foi diminuindo. Então, era preciso trabalhar os 3 horários, não era? Todo mundo sabe como é. Então, as dificuldades existiram, mas ele vencia com o seu esforço, com o seu trabalho e os estudos. Sempre a dedicação trazendo um retorno, né, de uma oportunidade, entendeu? E a vida dele é né? Olha. Aqui ele almeja ser diretor, ser professor catedrático do Colégio Estadual. Foi o primeiro, assim, depois de formado, conquista que veio, né, esse interesse de entrar para o Colégio Estadual de Alagoas. E em 1961, ele é nomeado professor catedrático após defesa de tese, cuja tese é o seu primeiro livro, é Anacolum. E depois ele, em 1963, se torna o diretor do Colégio Estadual de Alagoas. Essa agenda é uma relíquia do Colégio Estadual de Alagoas, porque é um documento que estão ali colocados ele fazia o seu diário, né, de atividades, planejamentos, com relação à sua atuação no Colégio Estadual de Alagoas. Então, isso é um documento. Inclusive, eu tiro os acontecimentos desta agenda estão no livro, entendeu? E as atividades desta classe, né? Como é que eu digo? Os professores daquela época, né? E as jornadas, né? Entendeu? Depois poderei até fazer um livro sobre o Colégio Estadual de Alagoas, desse período de 1963 até 1971, que foi o período que ele foi diretor do Colégio Estadual de Alagoas. Nesse momento, quando ele entra, o colégio era muito voltado para o ensino, e depois passa a ter as atividades dessa classe, que humanizam muito os alunos e traz essa nova alegria, né, para a escola, né? Então, ali, ó, mostrando ele, ó, era muito disciplinado. Olha, ele era um professor muito exigente. Os alunos contam, tem depoimentos, tá? Tem alguns alunos aqui que fizeram parte do livro.
Aí depois poderão dar algum depoimento sobre como foi aquela época, né? Entendeu? E muito interessante foi essas atividades extra-classe, em que o colégio fervilhava de atividades e se destacava como o melhor colégio da cidade. Teve momentos que o colégio atingia quase 100% de aprovação no vestibular. E era comum dizer, quem estudou no colégio estadual está garantido de estar na universidade. Então, naquela época, o colégio estadual era o melhor. E hoje? Hoje temos grandes problemas com relação ao ensino, não é? A desvalorização foi aumentando, né? E até culminou no fechamento do próprio colégio estadual, né? Do antigo Liceu Alagoas. Então aqui, ó, e aqui é com o Theo Brandão, ó, bandinha de pífano, o teatro, ele acompanhava, né? Os alunos, ele gostava de assistir, de apoiar. Ele era muito exigente, mas ele também era amigo dos estudantes. Ele era uma pessoa sincera, muito honesta. E ele foi um grande incentivador da cultura, né, popular nordestina. Aí eu já fiz mostrando um momento da universidade, né? Ele foi um dos fundadores da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas, professor titular. E quando ele vai, nas suas atuações na universidade, em 71, é onde inicia o teatro da universidade. Inicia exatamente na Faculdade de Letras. Ele cria um teatro a partir dessa homenagem ao centenário da morte de Castro Alves, e ele faz, e ele escolhe a peça O Amor de Saudade, de Jorge Amado, chama o Sabino Romariz, naquela época, e daí essa peça é o maior sucesso. Os alunos, eles se sentem muito gratificados, interpretando, né? E essas peças iam para outras cidades. Eu conto isso, mostro no livro, entendeu? É bem interessante. E mostro essa dedicação, né? E essa arte que envolvia os alunos, entendeu? E dando essa oportunidade, né, do aluno se interpretar, né? E viver a cultura alagoana. E depois ele resolve fazer o curso de pós-graduação. Esse curso de pós-graduação, que é da Escola Superior de Guerra, era um curso de alto nível. Para isso, ele precisou se deslocar para o Rio de Janeiro. Aí ele não queria ir só, levou toda a família. Aí foi um ano assim difícil, porque ele não recebeu a bolsa de estudo, né? Não foi cedida essa bolsa de estudo, mas teve o apoio, né, de todos nós, e ele conseguiu realizar o curso e depois regressou para Maceió com toda a família. Eu conto como foi isso, esse trajeto, né? E daí ele se torna mais prestigiado, né? E ele muito conhecido, né? Ele, nesse momento, ele cria algumas historinhas alagoanas, que são as fábulas, mas elas não são publicadas, ele não publica, mas depois eu vou publicar essa obra literária. E também tem as aproximações, referências brasileiras na Europa, que também não foram publicadas. E daí, naquela época, o reitor era o João Azevedo. Ele começa a organizar a Pró-Reitoria de Extensão Cultural. Ele era o coordenador da Extensão Cultural. E toda a parte cultural era realizada no departamento, e ele era o coordenador na universidade. E ele vinha no seu desempenho, né, com grandes atividades, né,
E chegou nesse momento que ele organiza essa pró-reitoria e ele é o primeiro pró-reitor da extensão cultural. E nesse momento, vários amigos, né, incentiva para ele se candidatar a ser o reitor da universidade. Mas, apesar dele ser um grande, um profissional exemplar, existem os articuladores políticos, aí eu conto isso, e daí ele não é escolhido. Naquela época não era eleição, é isso? E aí, depois disso, o professor ouvido que iria se aposentar. Ele se aposenta no ano seguinte, 1984. Aqui ele também trabalhou como coordenador estadual do Projeto Rondon, na década de 70. E ele estava sempre envolvido com as expedições. Eu conto como era toda essa trajetória no Projeto Rondon, que era muito interessante. Muitos alunos que tiveram essa experiência nunca esqueceram, não é? Uma experiência muito enriquecedora, você participar, né, de atividades no interior para o desenvolvimento daquela região. E aqui ele está numa expedição na Serra da Barriga, em União dos Palmares, e ele foi o escolhido para fazer a saudação ao presidente da República, o Marechal Emílio Carrasco Melo. Então, ele foi representado por todos os coordenadores do Projeto Rondon do Brasil. Aí ele fez também 3 saudações e essas estão no livro dele, né? Ele também teve atividade no seminário. Ele foi um orientador no seminário diocesano de Maceió. Aqui ele está reunido com os seus ex-alunos e de terno, olha só, está de terno reunido com os alunos, tirando aí essa foto. Isso foi depois de uma aula. E provavelmente essa foto foi enviada com cartão para um cardeal em Roma, pela comemoração do aniversário do João Paulo II, Papa João Paulo II. Ele era um professor muito disciplinado, muito exigente, para que aprendesse o latim. Ele queria que os alunos celebrassem a missa em latim. E ele tinha as suas apostilhas. Tinha a apostilha da gramática, a apostilha do Evangelho, e tinha uma outra apostilha ali de latim. Depois eu vou fazer a capa dessas apostilhas e doar para o seminário. Bem, quando ele sai da universidade, entendeu? Ele pensa realmente em seguir uma outra carreira profissional, que é a de Direito. E aí ele está em campo, né, começa a estudar, e em 86 ele consegue passar no concurso e é admitido para juiz de Direito do Estado de Alagoas, em dezembro de 1986. Aqui foi a posse. Ele está ali com o comprovante, né? A sua posse. Aqui está presente também o governador, Tavares Bastos. Aqui são os filhos na frente, e a nora, casada com meu irmão. Atrás é o desembargador, Paulo Mendes, a sua esposa, e, como eu falei, o governador daquela época. Então, ele tinha 54 anos. E ele foi para a comarca de Cacimbinhas, e lá ele fundou esse fórum, o Fórum de Cacimbinhas, e ele fazia as suas atividades jurídicas, mas ele tinha um lado muito humano, e isso devido ao seu conhecimento, né? E ele via também o povo, né, precisando de orientações, né? Então, no momento de fazer casamento civil, ele dava as orientações da importância do que era a família, né?
o casamento, né? E nisso ele tem essa ideia de criar um cartão de lembrança. E esse cartão está escrito: casar é um marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido, e os dois juntos, né, cuidarem da casa e dos filhos, trabalhando para o bem de todos e seguindo os mandamentos de Deus, mais ou menos isso. Então ele explicava, né? Teve várias pessoas que trabalhavam nessa época, né, e comentavam, né, esse cuidado que ele tinha com as pessoas, né? Mas isso vinha da sua formação humanística. Isso é muito importante porque a gratidão é o maior bem. Quando você está exercendo sua profissão e também está contribuindo para a transformação de vidas. Isso é o mais importante. Aqui atrás, ó, você vê os mandamentos, ele criou também. Ó. Então, e aconteceu o seguinte, essas pessoas esperavam para casar com o professor Aloísio. E o professor Aloísio foi ficando tão conhecido na cidade, e quando ele foi sair, ele recebeu da comarca um título de cidadão honorário pisciniense, devido aos seus serviços prestados, né, de humanização, né, esse cuidado com o público, né. Então ele foi muito acolhido e muito assim fez atividades que foram reconhecidas, a ponto dele receber o título de cidadão castilhense. Mais adiante, o professor Aloísio vai também pensar em fazer os 100 anos do Tribunal de Justiça, quando o presidente do tribunal o convida e ele faz essa obra literária histórica, que hoje é uma referência para pesquisas, relatando toda a história dos Tribunal de Justiça. Aqui é no lançamento do seu livro. Agora, falando um pouco sobre o Instituto Histórico, que é aqui, ele entrou em 71, o Dr. Jaime Lustosa fez a sua saudação. E foi, assim, de grande significado, quando ele diz esse momento aqui, ó, procurou desenvolver no ser humano, no jovem, não a máquina, mas o próprio homem. E o fez buscando desabrochar a sensibilidade, que é grande fator de humanização. E o caminho para a sensibilidade é a arte. E a arte que mais fala é a nativa, a que comunga com as origens culturais da mesma sensibilidade, o folclore, a cultura popular. Então, naquela época, o Colégio Estadual, com a gestão do professor Aloísio, era bem reconhecida, né, o seu trabalho. Ele está aqui, ó, aqui é o Dom Adelmo, o professor Aloísio, né, e os outros ali, que é o presidente naquela época, não estou lembrando. Mas o doutor Jaime, ele foi que fez a saudação, e ele também fez a apresentação política do professor Aloísio. Aí ele vem na academia, na Escola de Letras, o professor Aloísio apresenta esse livro para a academia e recebe o prêmio Costa Rego em 1992. Depois ele toma posse no dia 1º de novembro. Quem ia fazer a saudação dele era o Carlos Moliterno, um grande amigo, mas ele estava doente. E aí acabou sendo o doutor Safra. Então o professor Aloísio muito emocionado, né, e ele entra, né, porque foi um momento de muito orgulho para ele fazer parte da Academia Alagoana de Letras, e ele coloca logo assim essa entrada
acabo de subir os degraus desta academia e assomou-lhe a porta aportada com a emoção de um levita que alcança os limiares do tabernáculo. Então, o discurso é lindíssimo, fala sobre a palavra, e está no livro. Tem um capítulo sobre os discursos, tem alguns discursos que foram importantes, inclusive o discurso do Instituto Histórico, que fala sobre o Deraldo Campos. Bem, o professor Aloysio, no período da Academia Alagoana de Letras, o Carlos Moliterno, ele vem a falecer, e em 1989 assume o Idigato, e essa gestão foi uma gestão muito marcante, né? Naquela época, muito dinâmica, com muitas atividades. Isso tudo está escrito no livro, né? E era considerado o período áureo da Academia Alagoana, entendeu? E está tudo escrito lá no livro. A gente também de outras academias. Em 2002, ocorre a restauração do Salão Nobre. Ele faz tem esses bustos, tinha na sede da Academia Alagoana de Letras, e ele faz essas frases em latim, entendeu? Naquela época, em 2002. Aqui é os 80 anos da Academia. Essa foto que consta no livro, né, e até colorida, mostrando aquela época. Aí você vê o Idigato ali na frente dele, ó. E tem também o professor, tem o Douglas da Trapo lá atrás, o Valdo Jardim, tem vários intelectuais, o Gilberto Macedo, aí aqui também na Academia Alagoana, o professor Aloysio continua incentivando o latim. Então, o latim sempre fez parte da sua vida. Ele vai fazer palestras sobre o centenário de Dom Quixote. Depois, ele começa a estudar filosoficamente os romanos, né? Ouvir um poeta do amor a Roma, né, e aos romanos, né? E ele é aluno de fé. Ele funda também e faz o curso fundamental de latim jurídico. Em 2010, esse grupo de estudos chamado Latim aos Sábados o considera um sábio e pensador de profundo conhecimento do latim. Esta aqui é a apostila que ele usou para fazer o curso várias vezes, tá? E esses estudos filosóficos do latim. O livro também apresenta as viagens, os seus famosos cartões de Natal, as fábulas, algumas de suas crônicas, os discursos e cartas. Aqui eu mostrando os livros, o primeiro que foi o Anacoluto, o segundo, Caderno de Português. Inclusive, esse livro quem faz o prefácio é o padre Teófilo de Barro. Aqui você tem os 3 momentos cívicos. Esse aqui é uma conferência, né, com literatura em Alagoas, de 1920 a 1930. Esse aqui seria as fábulas, que vai ser publicada posteriormente. Aqui o livro histórico, né, do professor Aloysio, sobre 100 anos do Tribunal de Justiça. E temos também as atas crônicas, que serão feitas também uma publicação sobre essas crônicas, que é um estudo literário. O professor Aloysio recebeu muitos títulos, inclusive de cidadão de Maceió, com os primeiros títulos de 1970, reconhecimento sobre os seus serviços no Estado. Recebeu a medalha de ordem do mérito ministro Silvério Fernandes de Araújo Jorge, no grau Mérito Ouro, pelo Tribunal Regional do Trabalho, pelos serviços prestados ao Poder Judiciário, Comenda Desembargador Mário Guimarães,
conferida pela Câmara Municipal de Maceió, também pelos serviços prestados no Estado, na educação e cultura, a comenda de ordem do Mérito dos Palmares do Estado de Alagoas, grau de comendador, conferida pelo governador Teotônio Vilela. Então, houve o reconhecimento de vida, né, do professor Aloísio Américo Galvão. Agora, eu fico pensando no reconhecimento das memórias do professor Aloísio. Não é verdade? Não só dele, como dos educadores. Teve recentemente o lançamento do livro do padre Teófanes e se falou, né, sobre os esquecimentos das memórias dos educadores. Então, fica aqui, como seria interessante termos no Colégio Estadual professor Aloísio Américo Galvão. Eu acho que seria justo, não é, gente? Então, é preciso que a gente fale, leve a nossa voz, porque nós somos hoje o reflexo do nosso passado. E temos que dar valor às memórias dos grandes educadores. Não é verdade? Então, e essa mensagem, tá? Temos que valorizar e falar. Recentemente, você vê aí avenidas com o nome de cantores que não são nem da cidade. Não é verdade? Enquanto os nossos grandes mestres não estão esquecidos. Então, vamos lutar, né? E começar a buscar esse interesse, né, cultural, né, nas nossas representações. Quero também terminar minha palestra, tá? Dizendo a mensagem que o professor Aloísio deixa para os estudantes uma entrevista aos 80 anos. Muito linda. Procurem e busquem estudar. Dediquem-se aos estudos. Tudo se faz com aplicação e com dedicação. É preciso aproveitar a informática, esse poderoso instrumento de comunicação para usufruir da cultura. O professor Aloísio, naquela época, aos 80 anos, ele já estava usufruindo da internet. E ele já dizia, ensinando ao aluno, que é preciso fazer tudo com aplicação, com dedicação. E assim você vai poder realizar as suas conquistas. Não é verdade? Olha, alô? Eu quero dizer que é uma honra para mim ser filha do professor Aloísio Galvão, de ter esse seu entusiasmo e, através dele, poder contar a sua história, e estar contribuindo para as memórias do nosso povo. E eu pretendo continuar fazendo isso. Entendeu? Muito obrigada, viu? Boa tarde a todos, a todas aqui presentes. Agradecer a acolhida ao doutor Jaime Beltavila, parabenizar a nossa querida professora Teresita pela obra. Teresita, eu quero dizer uma coisa, se eu estivesse falando do meu pai aqui, eu acho que ela estava me derramando em lágrimas. Fazer esse resgate é algo corajoso, que a gente vai mexer em memórias, em relações afetivas, são importantes para cada um de nós, né? E nesse âmbito mais particular, né? Nem estou nem falando do valor da obra para o nosso estado, da educação de Alagoas, para a área do direito, para a área da cultura aqui do nosso estado, mas no âmbito mais afetivo. Parabéns pela coragem, né? Essa é uma obra que também quero aproveitar aqui para justificar a ausência do professor José do Tondolo, nosso reitor, que se encontra em Brasília nesse momento. Nesse sentido, solicitou a mim e ao professor Heraldo Ferraz, nosso diretor da aniversário da UFAL, para que a gente fizesse aqui a representação dele, dada a importância da vida, como diz o próprio livro, da vida e da obra
do professor Aloysio. A vida e a obra do professor Aloysio se confundem com o Estado, mas especificamente falando da nossa universidade, com a própria construção da UFAL, da identidade da UFAL. Aqui presente na plateia, a gente tem a presença do professor Eduardo Vieira, que foi também provedor de extensão, carro que eu estou aqui agora, e a história, a presença do professor Aloysio fez essa marca, como a senhora bem contou e pontua no livro. Né? O professor Aloysio quem vai ter um papel importante na construção da extensão da Universidade Federal de Alagoas e, por consequência, também vai influenciar tantas outras universidades serem vistas o papel que a UFAL vem desempenhando ao longo desses anos no âmbito da extensão universitária. E essa presença do professor Aloysio na universidade, essa busca dele pela cultura, como bem fala no final do recado, e aqui conversando com o Luiz Otávio, ele diz assim, olha, eu fui aluno do colégio estadual e ele era assim, estude, venha, vamos, né, bem rigoroso, né, fazendo aquelas lembranças do tempo de estudantes, mas tem uma coisa muito interessante desse recado ao final desse aconselhamento do professor Aloysio. Vejam que ele fala da internet, ele fala da tecnologia, mas ele finaliza com algo que é extremamente humano, que é a cultura. Só o ser humano produz cultura. Os animais não produzem cultura, os vegetais não produzem cultura, os outros animais, né? Mas nós, seres humanos, produzimos cultura. E o professor Aloysio, nesse sentido, foi um grande defensor da cultura, seja a cultura erudita, com latim, a música, a cultura que está nesse espectro, mas também a cultura popular, que ele está ali fazendo um trabalho dele junto com o professor Calcandão. Essa é uma obra, e a vida dele é uma obra da busca, do aprofundamento das culturas que a própria humanidade produziu. E que bom que a senhora aqui registra essa história, porque a história do nosso povo, a história do que a gente vem conseguindo aprofundar e produzir, que a gente possa eternizar essa história do professor Aloysio, do professor Patriófanes e tantos outros educadores que passaram e vão passar aqui no nosso estado, no estado de Alagoas. A Universidade Federal de Alagoas fica muito honrada de poder ter sido agraciada com a presença do professor Aloysio e com a sua presença também como nossa professora. E a gente agradece muito mais uma vez para ratificar aqui o seu empenho e a sua coragem de poder produzir essa obra tão importante para todos nós. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Existem pessoas que passam por nossa vida e carecem nos lembrar que elas passaram pela vida. Outras são como Teresita. Eu lembro quando Teresita chegava à minha casa, amiga da minha irmã Márcia Isabela, e lá eram as melhores amigas. Lá elas brincavam, lá elas resolviam. Lá o professor Aloysio Galvão ia buscar Teresita. Meus pais levavam minha irmã para também dormir na rua Nossa Senhora de Fátima, salvo engano, não é isso? Ali no Farol. Prado, ali no Farol, ali no pai da Caixa Econômica Federal. É uma pessoa muito querida que conviveu com a minha irmã, logicamente comigo, eu um rapazinho, ela tem mais jovens. Mas o que é interessante é o seguinte, o doutor Aloysio Galvão, ele chega à Academia Alagoana de Letras. E as atas da academia, eu hoje, como presidente da Academia Alagoana de Letras, tinha a alegria de ver que o professor Aloysio, ele não passou de passagem. Ele não passou para utilizar o nome da Academia Alagoana de Letras como um benefício próprio, como uma comenda, nem uma comenda, como um título, simplesmente. Mas o professor Aloysio foi uma figura que está escrito que efetivamente trabalhou para manter acesa a chama um dia, tornada útil em 1919 no Teatro Deodoro. E doutor Aloysio, professor Aloysio, aquela figura, quer seja falando português, quer seja falando latim, ele encantou a muitos.
E agora a respeito desse livro. Esse livro, eu tive a oportunidade de receber página por página, figura por figura. Como é que está? Existem trabalhos que são gramaticalmente corretos. Mas a literatura dele, a mensagem dele é fraca. Existem trabalhos que, em termos de literatura, eles merecem aplauso e deixam uma mensagem. Eles deixam algo para a história. Esse livro que carece de ser lido. Um livro escrito quando vocês folhearem cada página, vão ver de forma impessoal. Nem sou eu, pela Teresita, nem é ele, doutor Aloysio. Professor Aloysio, de forma impessoal. Mostrando claramente que escrever é simples. É simplesmente manejar letras. É brincar com as palavras. Principalmente quando o amor está por trás dessa cortina. Então, Teresita, eu creio que 1 ano, 2 anos, trabalhando esse volume, né? Ela escreveu cada momento, cada linha, reescreveu. Escrever é reescrever. Não podemos jamais pensar, ninguém é dono de uma escrita. Ele busca outras escritas para fazer a sua própria escrita. Agora, o fundamental é que você tenha o seu DNA. Saiba que aquilo foi escrito de forma carinhosa por fulano, por Beltrano. Mas esse livro é um livro que carece de ser lido. É um livro interessante e que vai engrandecer a história de Alagoas. Teresita, você está de parabéns, e o professor Aloysio também está feliz, né? As pessoas boas não morrem assim também. Eu também fui aluno do professor Aloysio Galvão, do Seminário Arquidiocesano de Maceió. Foi nosso professor de latim. Teresita acabou de colocar aqui, exímio latinista. Tão bom que dava aula de latim para os padres. Vocês imaginem, né? Ele foi professor do Seminário Metropolitano de Maceió. E o professor Aloysio nos mandava, todo final de ano, um cartão de Natal que a gente esperava ansiosamente, porque ele também ficava aguardando a nossa resposta. Ele exigia dos seus alunos seminaristas a resposta em latim. O cartão era em latim, tá certo? E a gente tinha que respondê-lo igualmente em latim. E eu gostava, né? Porque isso me fez desenvolver o gosto, o amor por esta língua mater, que é a língua mãe da nossa língua, a língua portuguesa. E eu devo muito ao professor Aloysio este amor pelo latim. O que eu hoje sei de latim devo ao professor Aloysio Galvão. Ele sempre, na aula, eu nunca me esqueci disso, ele tem uma frasezinha peculiar. Ele sempre nos dizia: latim, tintim por tintim, letra no fim. Era a frase que ele sempre nos ensinava. Né? Porque o latim é uma língua em que você precisa ter todo o detalhamento gramatical, as classes gramaticais das palavras, para fazer perfeitamente as declinações. Né? Porque o latim é uma língua que declina, as palavras declinam. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, eu esqueci. Ablativo, são as declinações que eu aprendi com o professor Aloysio. Então, ele exigia que nós respondêssemos, e nós respondemos. Eu mesmo, todo ano, mandava a minha resposta em latim para ele, né, no final do ano. A mensagem belíssima que ele mandava, de Natal, de Ano Novo, e a gente respondia sempre em latim. Então, eu quero parabenizar também a nossa querida
consórcia e amiga Teresita Galvão, filha do homenageado. E há um detalhe que eu acho extremamente importante, é uma curiosidade, tá certo? Que pode chamar a atenção. A Teresita não falou nada, mas ela vai me permitir a licença de eu falar. O professor Aloísio era filho de um padre. E a Teresita é neta de um padre. Agora deixa eu explicar direitinho essa história, para vocês não ficarem pensando mal, tá certo? Vejam bem, o pai do professor Aloísio, avô de Teresita, foi da primeira turma da escola diaconal da Arquidiocese de Maceió. O Concílio do Vaticano II restaurou o diaconato permanente, que havia ficado lá para trás na história, esquecido pela Igreja Católica. E a Igreja Católica, no Concílio do Vaticano II, restaurou o diaconato permanente. Isso agora, já em 1962 a 65, né, o Concílio Vaticano II. Dom Adelmo Mateus Cavalcante Machado, arcebispo de Maceió, membro efetivo desta casa, do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, Dom Adelmo, que participou efetivamente do Concílio Vaticano II, lá em Roma, ao retornar do Concílio, ele escolheu, Dom Adelmo, pessoalmente ele escolheu a dedo 7 homens probos, 7 homens dignos para receberem o sacramento da ordem no seu primeiro grau, que é o diaconato. Entre os 7 estava Luiz Américo Galvão, o pai ou o avô da Teresita e pai do professor Aloísio. Então, ele foi ordenado diácono permanente da igreja, na Diocese de Maceió. Porém, alguns anos depois, ele ficou viúvo. E aí, ele aproveitou de uma concessão do direito canônico da época e solicitou ao então arcebispo de Maceió, que foi o sucessor já do Dom Adelmo, Dom Miguel Fidelon Câmara, solicitou que Dom Miguel entrasse com a petição junto à Santa Sé, Vaticano, em Roma, para ele ser ordenado padre, presbítero da igreja. E Dom Miguel fez isso, elaborou uma petição e encaminhou à Santa Sé. E a Santa Sé aceitou, atendeu ao pedido do arcebispo, e Dom Miguel Fidelon Câmara Filho ordenou, no grau de presbítero, que é o segundo grau do sacramento da ordem, como padre presbítero, o avô da Teresita, pai do professor Aloísio, nosso homenageado, que se tornou padre Luiz Américo Galvão. E a vida inteira de padre se dedicou à capelania da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Fez um trabalho extraordinário como capelão da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, visitando os enfermos, levando o sacramento dos enfermos, enfim, fez um trabalho monumental, apesar de já ser um homem idoso, mas um incansável sacerdote da Igreja Católica. Então, não é para mim novidade o professor Aloísio ser do jeito que ele foi. Porque quem teve um pai com esse mérito, essa qualidade, não podia ser diferente, tá certo? Então, o professor Aloísio Américo Galvão, filho do padre Luiz Américo Galvão, honrou a fé cristã católica recebida de berço no seio
da sua família. Como é importante nós, pais, mães, passarmos a fé para os nossos filhos. É como se a gente estivesse passando uma corrida, o bastão, né, para os nossos sucessores e herdeiros. Então, a fé que o professor Aloísio recebeu, ele transmitiu como professor do Seminário Metropolitano de Maceió. Eu tive a grata satisfação, a honra subida, elevada, de ter sido aluno do professor Aloísio no Seminário Metropolitano de Maceió. E também um detalhe interessante do professor Aloísio, como professor, é que ele jamais, pelo menos enquanto foi nosso professor do seminário, jamais faltou uma aula. Nunca. Pontualíssimo. Chegava na sala precisamente na hora. E eu me lembro, o seminário era aquele regime de educação rígida, antiga, hoje não existe mais, como disse a própria Teresita, a educação do país degringolou, ladeira abaixo, infelizmente, mas no seminário nós recebíamos os professores, quando o professor entrava na sala, todos de pé, se levantavam, para receber a saudação do professor e devolver a saudação. Os professores entravam, saudavam a turma, salve turma, ou bom dia turma, e a gente respondia, bom dia mestre. O professor Aloísio, quando entrava, a saudação era em latim, tá certo? Ave discípule, nós respondíamos, avete magister, era assim que a gente se cumprimentava. Então, o professor Aloísio marcou a nossa geração, formou inúmeras gerações de padres e sacerdotes para a igreja de Maceió, para esta arquidiocese. Acho que Teresita vai lançar também no seminário esse livro, acredito. Espero que vá, Teresita. Vamos marcar para você lançar esse livro. Esse livro tem que ser lançado no seminário, porque ele passou pelo menos 3 décadas da vida dele dando aula de latim no seminário. Então, esse livro tem que ser lançado lá, e eu acho que o seminário teria a obrigação de colocar na sua galeria, na sala dos professores, uma placa em homenagem a este grande educador, a este grande mestre, a este grande literato, escritor, que foi Aloísio Américo Galvão. Parabéns. O primeiro encontro com o professor Aloísio Galvão foi porque eu tinha jogado uma moça na cestinha de basquete. Aí existia um funcionário chamado Seu Manuel, que era o chefe de disciplina, vulgo, gato de botas, porque ele parecia com um gato felino, só acreditado pelos colegas da época. E eu sei que fui parar na direção do colégio. O professor Luiz Galvão arregalou os olhos para mim, eu vou morrer, vai me matar, vou para fora do colégio. E nada disso aconteceu. Ele só fez dizer o seguinte: eu sei que você vai ser um grande esportista aqui. E fui jogador de futebol, fui futebol salão, futebol de campo. Eu fiz parte da ginástica olímpica, né? E de teatro também. Se formos olhar aqui os alunos daquela época, a Globo não precisava fazer mais seleção, porque ele criou o teatro, jogral, esporte era o primeiro lugar, vestibular era o primeiro lugar. Teve um ano que houve um vestibular
que passaram 99%, um aluno foi de Pernambuco. E dizia assim, ou vai ou racha. Bem como o Luiz Otávio falou ali. Então, são memórias de um grande homem, um grande disciplinador. Na segunda-feira ele hasteava a bandeira, todos nós perfilados, em pé, cantando o hino nacional. Depois, oradores, era colocado lá, Paulo Lobo, Marcos Areia Leão. Paulo Lobo geralmente não terminava o discurso, né? Muito inflamado. Aí ele, tá bom, tinha um limite, né? O nosso querido Paulo Lobo. Então, na sexta-feira, descerrava a bandeira. O professor Aloysio era tão entusiasmado com as letras, as artes, que numa dessas reuniões, no Salão Nobre, aquele saudoso casarão que hoje está sendo reformado pelo Tribunal de Justiça, graças a Deus, que não vai ficar ruína, não é? E trouxe Márcio de Windsor e Ícaro Rossi, para nós conhecermos, você vê o interesse cultural que o professor Aloysio tinha. Então, eu não podia deixar essas palavras, não é? Está aqui Sônia, Cleide, Tereza, Eduardo, não é? Luiz Otávio, Flávio e tantos outros. Eu estou ali, comprei 4 livros de colegas que estão lá fora. Por favor, me manda um livro desse, que moram fora do estado, entendeu? Então, Terezinha, também tive o prazer, como professor da universidade, de ser professor dos seus 2 irmãos, não é? E amigo do seu pai. Muitas vezes ele me convidava para ir no apartamento dele, para a gente jogar dessa forma. Então, sou muito grato ter sido aluno de português do professor Aloysio, entendeu? Do incentivo que ele me deu, porque era meu amigo, e dos nossos encontros dos ex-alunos do Colégio Estadual de Alagoas. E uma das vezes ele disse, você vem me buscar. E eu fui, ele disse, tem autorização para descer a garagem. Coloquei a cadeira de roda, entrei, fomos para a igreja, celebramos a missa, e não só foi esse encontro, já teve um outro no Colégio Imaculado da Conceição. Esse, ele estava com mais saúde, né? Foi antes, ele estava com mais saúde. E eu acho que deve ter tido uns 150 ex-alunos naquele dia. Eu tenho, viu, Teresita, eu tenho todas essas fotografias daquele dia, porque a gente contratou um fotógrafo profissional, tá certo? Se quiser, eu passo para você, faço parte desse arquivo da vida do professor Aloysio. É isso, gente, que eu queria dizer desse grande homem. Que Deus esteja com ele. Muito bem. Então, o senhor presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas precisou ausentar-se e, em nome dele, como secretário perpétuo desta casa, declaro encerrada esta sessão solene. E agora, a professora Teresita Galvão irá para a sessão de autógrafos.